Stolas e Blitz formam um casal realmente interessante e isso eu não posso negar. Mas quanto mais a série avança, mais a dúvida sobre a relação desses dois cresce. E é por isso que hoje veremos a relação dos dois, os seus maiores problemas e o mais importante, qual o caminho mais provável para esses dois. Eu sei que eu disse que se o último vídeo fosse bem, eu faria um falando da relação desses dois, mas sinceramente eu não esperava que o vídeo fosse tão bem assim. Sério gente, muito obrigado por todo o apoio e pelos mais de 60 mil inscritos. Às vezes eu nem acredito que eu consegui chegar tão longe. E quanto ao atraso para esse vídeo, foi mal, mas a faculdade está exigindo bastante de mim. E assim que puder, eu vou trazer vídeos com mais frequência. Dito isso, bora pro vídeo. Stolas e Blitz. Todos sabemos que esses dois têm problemas. O Stolas teve que lidar com anos de abuso por parte da Stella e com um pai que só pode ser descrito como péssimo, pra não dizer coisa pior. Enquanto que o Blitz tem um medo tão grande de ser abandonado pelos demais que acaba afastando eles antes que possam deixá-lo, o que pode acabar causando tristeza e até mesmo rancor, como vimos no caso da Verósica. Só que por mais que me doa dizer, a relação desses dois já começou da pior maneira possível. E o episódio The Circles apenas acabou me fazendo questionar ainda mais se esses dois podem ou não ter um final feliz juntos. Um dos pontos que mais marcou a relação desses dois foi o modo como o Stolas agia com o Blitz, sendo sempre alguém extremamente excitado e animado, tanto que beirava o exagero na maioria dos momentos. E isso é algo que conforme a série foi passando, me deixou um pouco confuso, porque já havíamos visto momentos nos quais o Stolas agia de modo totalmente diferente. E o mais gritante desses momentos foi no episódio Oasis, quando os dois foram no seu primeiro encontro. Só olhem para como Stolas agiu naquele momento, nervoso, sem saber como reagir e claramente desajeitado. Não combinava em nada com o Stolas que víamos na maioria do tempo. Só que vendo o episódio The Circles, eu finalmente entendi o porquê dessa diferença tão gritante nas atitudes dele. O Stolas não é assim, ele nunca foi. Ele apenas agia dessa maneira exagerada porque ele pensava que isso agradaria o Blitz. What the fuck? Deixa eu me explicar. Agora não! Pensem em como eles acabaram na cama pela primeira vez. O Stolas leva o seu velho amigo para o seu quarto apenas para conversarem, já que não se viam há muito tempo. E assim que entram lá, ele faz uma brincadeirinha sobre o Blitz estar ali pra... violão. Só que o Blitz acaba levando essa piada a sério demais e vê nela uma oportunidade de pegar o Grimório. Então, com a sutileza de um touro numa loja de porcelanas, ele se atira pra cima do Stolas até que finalmente... todos sabemos o que aconteceu depois disso. Muito sexy. O Stolas começou a tentar replicar a atitude do Blitz, o modo dele de agir, sendo o mais exagerado e safado que ele conseguiu, porque ele achou que isso agradaria ao Blitz como se fosse algum tipo de fetiche. Logo, o Blitz pediu para ele parar, deixando bem claro que não estava gostando. Só que depois de dizer isso, ele vendou e amarrou o Stolas, e ainda por cima transou com ele. Ou seja, sinais confusos para todos os lados. E no final, o Stolas passou boa parte da série agindo dessa mesma forma, de uma forma que ele pensava que agradaria o Blitz. E esse aqui é um problema bem grande, já que acaba passando pro Blitz a ideia de que o Stolas o quer simplesmente pelo seu corpo e não por realmente gostar dele. Só que também tem mais um problema que vem da parte do Stolas, o fato de ele se fazer de cego com relação ao status social dos dois. Sim, ok. Eu sei que em muitas obras, pessoas de classes sociais diferentes acabam se apaixonando e superando os problemas sociais e tudo mais. E eu não vou negar, é algo bonito. Só que na maioria dos casos, como nos filmes da Disney, geralmente é o clássico amor à primeira vista e fim de história. O caso aqui é muito diferente, até porque nós vemos como a relação dos dois se desenvolve, vemos eles passando tempo juntos, e enquanto um praticamente não é afetado por essa questão social, o outro é afetado até demais. Para provar esse ponto, é só olharmos como o Stolas agiu com o Blitz durante toda a série. Nunca houve um único momento no qual o Stolas tratou o Blitz como alguém que merece menos, como alguém inferior. No episódio 6, mesmo dando uma bronca no Blitz, ele não o desmereceu, e por mais de uma vez durante a série, ele se curvou diante dele, algo impensável para outro demônio da realeza.
O Stolas sempre agiu como se os dois fossem iguais, porque ele ignora toda a questão social entre os dois. E eu sei que isso é algo lindo, mas também acaba sendo algo extremamente problemático. O Stolas pode ignorar isso, justamente por conta da posição social dele. Ele faz parte de uma parcela muito pequena da população do inferno, uma parcela que não precisa se preocupar com o seu status social, justamente por ele ser muito elevado. O Blitz, por outro lado, faz parte da classe mais baixa do inferno, a plebe da plebe. E isso já ficou bem evidente em alguns momentos da série, como quando vemos a mansão do Stolas e reparamos facilmente que todos os empregados são imps, tirando pelos seguranças, que são cães infernais, mas esses também estão na mesma classe social dos imps. Para os Stolas, a questão social não interfere em praticamente nada. Já o Blitz é constantemente lembrado da sua posição, e justamente por causa disso que da parte do Stolas as coisas não melhoram. Porque ele ignorar a questão social, se fazer de cego quanto a ela, impede que ele veja como ela afeta o Blitz, como isso apenas piora as inseguranças dele, e como isso afeta a relação dos dois como um todo. E também por ele estar ocupado demais agindo de um modo que ele pensa que vai agradar o Blitz, ele acaba nunca agindo de maneira honesta, e assim passa a mensagem errada pro nosso Imp, que acaba pensando que a coruja o deseja apenas pelo seu corpo e não de maneira romântica. Mas não pensem que acabou por aqui, afinal o Blitz não é nem um pouco inocente nessa história. Todo mundo sabe que ele já tinha sérios problemas quando o assunto são relacionamentos, então é claro que o desses dois não iria escapar de tais problemas. A relação desses dois já começou mal, simplesmente por ela ser movida pelo interesse do Blitz no Grimório. Todos sabemos no que essa relação deu. O Blitz vivia dizendo que eles tinham uma foda transacional. E eu não nego que no início ele podia realmente ver a situação de tal maneira, como algo meramente comercial. O problema é que em algum momento o Blitz começou a gostar do Stolas, foi se apegando a ele. E esse sentimento foi crescendo, o Blitz querendo admitir isso ou não. E é a partir daí que os problemas do Blitz com relacionamentos aparecem, já que dessa vez ele não podia simplesmente afastar o Stolas uma vez que precisava do livro. Mas isso não apagou as suas inseguranças e medos, tanto que no episódio 6 podemos ver como ele enxerga o Stolas, como alguém superior a ele, quase divino, como alguém que poderia colocá-lo em uma coleira e brincar com a sua vida sem problema nenhum, mostrando mais uma vez o quanto a questão do status social afeta o Blitz e como ele acaba vendo a relação dos dois. E quando eu achava que já tínhamos problemas o suficiente, o episódio The Circus nos apresenta mais um: as fotos. Quando o Stolas olha para as fotos no seu celular, ele vê um Blitz desanimado ou até mesmo incomodado, algo que ele aparenta não ter percebido até então. Só que no episódio Olds, o Blitz também tinha uma foto no seu telefone com o Stolas, só que nessa ele estava feliz. O problema é que o Stolas não sabia dessa foto, já que ele estava dormindo na hora que ela foi tirada. Resumindo de forma bem básica para que até um bebê possa entender, ambos gostam um do outro, só que nenhum acredita que é correspondido. E isso é uma bagunça gigante. Isso aqui é uma porcaria que não... merda nenhuma! A relação dos dois poderia ser bem melhor se eles simplesmente falassem sobre como se sentem. Só que enquanto o Blitz está ocupado demais insistindo que essa relação é meramente uma transação comercial por conta do seu medo de abandono e de que ninguém nunca vá amá-lo, o Stolas está ocupado demais agindo como ele pensa que o Blitz gostaria que ele agisse. Ou seja, essa relação não vai pra frente porque nenhum dos dois fala como realmente se sente, seja por insegurança, seja por medo, ou seja por achar que tá fazendo o que o outro gosta. Esse é de longe um dos maiores problemas dessa relação, porque a falta de comunicação literalmente levou eles à autodestruição. Desculpa, me exaltei um pouquinho. Mas no fim, essa autodestruição realmente aconteceu. O Stolas tentou ser sincero no fim do episódio Oasis, ele agiu como ele mesmo, mas ele nem se deu conta do quanto machucou o Blitz ao esconder o rosto com o cardápio minutos antes. E isso, somado aos acontecimentos na boate, resultou no Blitz sendo duramente sincero sobre como vê a relação deles, mas sem falar que realmente sente algo pelo Stolas. Nisso, vem a pergunta que fecha o vídeo. Será que os dois estão condenados a se separarem? Será que é o fim do casal Stolas e Blitz? Eu temo em dizer que sim. Pelo menos é o que me parece ser o mais provável, já que mesmo que uma conversa sincera sobre o que sentem possa resolver quase todos,
se não todos os problemas dessa relação, os dois acabam sendo terríveis em expressar as suas emoções, então eles poderiam acabar por ferir um ao outro sem dizer o que realmente sentem, como foi o caso do final de Oasis. Um acontecimento que infelizmente poderia vir a se repetir, a menos que o Blitz consiga resolver seus problemas e que o Stolas tente entender como o Blitz realmente se sente. Mas mesmo assim, sem sinceridade de ambos os lados ao mesmo tempo, uma reconciliação me parece quase impossível. Eu sinceramente espero estar errado quanto a essa conclusão. Eu gostaria muito que os dois conseguissem pôr todas as cartas na mesa e começar uma relação de verdade, diferente da bagunça que eles têm atualmente. Mas por hora só nos resta esperar e ver o que acontece. Bom pessoal, por hoje é isso. Obrigado por tudo e se quiser apoiar o canal com algo além de um like, inscrição e compartilhamento, sinta-se livre para deixar um valeu que isso aqui vai ajudar demais. Eu sou o Dust e até o próximo vídeo.